Olá, pessoal! Começamos então agora as aulas de 13 a 16 na semana 4 da nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo. Nós veremos hoje funções lineares. Muito bem. Definição de uma função linear. Funções lineares são todas as funções especificadas por uma regra da forma f implica em x igual a mx mais b, sendo que o m tem que ser diferente de zero. Se o m for igual a zero, a função não será considerada uma função linear. Uma função f de x igual a b, onde o m é zero, é chamada de função constante. O gráfico de uma função linear é sempre uma reta. O gráfico de uma função constante será uma reta horizontal. Vamos ver alguns exemplos e definir quais são os coeficientes angulares de uma reta. O coeficiente angular de uma reta que não seja paralela ao eixo y será definida como se segue nas figuras 10.1 e 10.2. Sejam y e x, sendo que eu tenho pontos x1, y1, x2 e y2. Pontos distintos sobre uma reta. Vejam aqui x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2, em posições distintas. Então, o coeficiente angular da reta, ou a variação dessa reta, vai ser dada por m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A variação do y no numerador, a variação do x no denominador. Ou seja, a variação vertical pela variação horizontal. Se esse m for positivo, eu vou ter um coeficiente angular positivo ou um aclive, de acordo com essa figura. O nosso coeficiente indica que essa reta é crescente. Quanto maior o valor do x, maior o valor do y. Em contrapartida, se o coeficiente angular for negativo, o m for negativo, ela vai ser uma reta em declive ou uma reta decrescente. Quanto maior o valor do x, menor o valor do y. Muito bem. Vejamos agora aqui um exemplo. Calcule o coeficiente angular das retas que passam por esses dois pontos, 5 e 3 e 8 e 12. Então, para calcular essa primeira aqui, nós vamos fazer lá o nosso m, vou colocar aqui em cima que tem mais espaço, né? O m vai ser igual a, primeiro, os y's, 12 menos 3, dividido por 8 menos 5. Verifiquem que, se eu chamar esse aqui de x2, y2, e o primeiro par é x1, y1, o y2 está à frente no numerador, o x2 está à frente no denominador. Essa resposta aqui, então, será 12 menos 3 são 9 e 8 menos 5 são 3. 9 por 3, 3. Então, o coeficiente angular é o número 3, portanto, é uma reta crescente. Muito bem. No segundo caso, B, o nosso x1 e x2 são 3 e menos 4, x1 e y1, desculpe, e x2 e y2 menos 5 e 6. Mesma forma. Então, vou ter que o meu m vai ser igual a 6 menos 4 dividido por menos 5 menos 3. 6 menos 4 é 6 mais 4, menos 5 menos 3 são menos 8. 6 com 4 são 10 por menos 8. É possível simplificar por 2, então vai ficar 5 sobre menos 4 ou menos 5 quartos. Então, o coeficiente angular, menos 5 quartos. Ou seja, decrescente. Então, ela é decrescente. Muito bem. Vamos para os próximos casos. Retas horizontais e retas verticais. Uma reta será horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, ela tem quando ela tiver coeficiente angular igual a zero, ou seja, o m igual a zero, pois dois pontos quaisquer sobre a reta vão ter as mesmas coordenadas y. Então, uma reta horizontal tem uma equação da forma y igual a k, onde k é o valor do y. Então, se eu tivesse aqui y igual a 5, o valor do k seria 5 em qualquer ponto que eu tivesse. Qualquer x, a minha resposta é 5. Portanto, uma reta horizontal. Muito bem. Reta vertical.
Uma reta vertical paralela ao eixo y, então vejam que aqui a reta está paralela, as distâncias são as mesmas, né, até o eixo y, ela vai ter coeficiente angular indefinido, já que os dois pontos, quaisquer que eu tenha sobre a reta, têm a mesma coordenada x. Uma reta vertical tem a forma x igual a h, então o h é o valor do x e o valor do y vai ser sempre independente do meu h. Qualquer que seja y, o ponto será sempre em cima dessa reta h, que é paralela ao eixo y. Muito bem. A equação de uma reta. A equação de uma reta pode ser escrita de diversas maneiras. Entre as mais úteis estão, primeiro, a forma angular-intercepto, ou também conhecida como equação reduzida da reta. A equação de uma reta tem o coeficiente angular m e y vai ser o intercepto do b. E ela vai ser dada por y igual a mx mais b, onde o m é o coeficiente angular e o b vai ser o intercepto, ou seja, o local onde essa reta corta o eixo y. Pode ser escrita na forma ponto angular. A equação de uma reta que passa por x0, y0 e tem coeficiente angular m pode ser escrita como y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. E também a forma canônica. É uma equação de uma reta, pode ser escrita da forma ax mais by igual a c, onde a, b e c são inteiros sem fatores comuns. E a e b não são nulos, ou seja, a e b não são o valor zero. Muito bem. Exemplos, então. Equação de uma reta. O exemplo 10.2 vai dar um exemplo para nós de como determinar a reta das três maneiras. Determine a equação da reta que passa pelo ponto menos 6 e 4 e tem coeficiente angular 2/3. Se eu quero ela da forma ponto angular, vai ser dada da maneira y menos y0 é igual a m, que multiplica x, menos x0. Se o meu y, nesse caso, vale 4, então eu vou ter y menos 4 igual ao coeficiente angular 2/3, que multiplica x menos x0, que é menos 6. Então, a equação pode ser escrita como y menos 4 igual a 2/3 de x mais 6. Muito bem. Aqui está na forma ponto angular. Muito bem. Para que eu possa responder a forma angular-intercepto, eu preciso escrever a equação na forma y igual a mx mais b. O m eu sei quem é. Então, o y vai ser 2/3 de x. E eu tenho que conhecer o b. O b eu não consigo determinar nesse momento. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a forma canônica, depois nós voltamos e identificamos o b. Para poder fazer a forma canônica, eu utilizo a equação anterior, que é a equação ponto angular. Esse 3 que está dividindo veio para cá multiplicando. 3 que multiplica y menos 4 vai ficar igual a 2 que multiplica x mais 6. Logo, eu posso ter aqui 3y menos 12 igual a 2x mais 12. Então, eu fico com 3y menos 2x do lado esquerdo, igual eu tinha 12, somou com 12, 24. Essa aqui é a forma canônica. Se eu quero saber o ponto onde x é zero, eu substituo o x por zero. 3y menos 2 vezes 0 é igual a 24, logo 3y é 24 e y é 8. Ou seja, quando x for zero, o y será 8. Como eu quero a forma angular-intercepto aqui, o valor do b, então, será 8. Então, vejam que, para que eu possa determinar a forma angular-intercepto, ou eu tenho o gráfico e verifico onde está o meu y, ou então eu tenho que resolver a forma canônica e substituir o x por zero para poder achar. Então, respostas. A forma angular é essa daqui. A forma angular-intercepto é essa daqui. E a forma canônica é essa última aqui. Muito bem. Retas paralelas.
Se duas retas são verticais, desculpe, né? De novo. Muito bem. Se duas retas não verticais forem paralelas, os seus coeficientes angulares devem ser iguais. Reciprocamente, se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, então elas são paralelas. E duas retas verticais também são paralelas, porque quando as retas são verticais, elas não têm o valor do coeficiente m. Exemplo 10.3. Determine a equação de uma reta que passa pelo ponto 3 e menos 8 e seja paralela a 5x mais 2y igual a 7. Muito bem, então primeiro que eu tenho que fazer, identificar qual é o coeficiente angular. Para poder identificar o coeficiente angular, eu isolo a variável y. Então eu vou ter que 2y é igual a 7 menos 5x, ou seja, y é igual a 7 menos 5x sobre 2, ou y é igual a 7 sobre 2 menos 5 sobre 2 vezes x. Esse valor que multiplica o x é o meu coeficiente angular. Logo, coeficiente angular para essa reta, 5x mais 2y igual a 7, é menos 5 meios. Muito bem, na sequência. Logo, a reta dada tem coeficiente angular, como nós calculamos anteriormente, de menos 5 meios. Isso significa que a reta desejada terá coeficiente angular menos 5 sobre 2 e passa por 3 e menos 8. Usando a forma ponto angular para obter a forma canônica, então nós vamos fazer a forma ponto angular, que é y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, e eu vou ter então y mais 8 igual a menos 5 meios que multiplica x menos 3. Ou eu vou ter menos, na verdade, mais 2 que multiplica y mais 8 é igual a menos 5 que multiplica x menos 3. Então aqui eu já tinha a forma ponto angular. Para obter a forma canônica, eu vou ter que fazer todas as operações matemáticas envolvidas. Então eu vou ter aqui 2y mais 16 é igual a menos 5x mais 15. Ou 2y mais 5x é igual, eu tinha 15, tira 16, menos 1. Então a forma canônica de uma reta paralela à reta que eu tinha anterior, passando pelo ponto 3 e menos 8, é 2y mais 5x igual a menos 1. Muito bem. Retas perpendiculares. Se uma reta é horizontal, qualquer reta perpendicular à mesma vai ser vertical. Ou seja, se eu tenho uma reta horizontal, qualquer reta perpendicular a ela vai ser vertical. E o ângulo entre elas vai ser de 90 graus, justamente por serem perpendiculares. Se duas retas não verticais têm coeficiente angular M1 e M2, elas serão perpendiculares somente se obedecer essa regra. M1 vezes M2 será igual a menos 1, ou M2 é igual a menos 1 sobre M1. Ou seja, simplesmente eu passei o M1 dividindo pela de cá. Se duas retas estiverem dessa forma aqui, e o ângulo for 90 graus, e aqui o coeficiente dessa for M1 e o desse for M2, então M1 vezes M2 será menos 1, ou M2 será menos 1 sobre M1. Definição. Um exemplo. Determine a equação de uma reta que passa pelos pontos 3 e menos 8 e seja perpendicular a 5x mais 2y igual a 7. Nós fizemos esse cálculo no exemplo anterior do coeficiente angular e deu menos 5 meios. Logo, a reta que eu quero tem que ter o coeficiente angular menos 5 meios e tem que passar por 3 e menos 8. Nós vamos usar a forma ponto angular primeiro para depois obter a canônica. Então, a ponto angular eu vou fazer aqui, ó, y menos y0, que é menos 8, vai ser igual ao meu M2, que multiplica x, menos o x0, que é 3. Bom, preciso achar o M2. Então, se M1 vezes M2 é menos 1, e eu sei que o meu M1 é menos 5 meios, menos 5 meios vezes M2 é menos 1, logo M2 vai ser
2 sobre 5. Então, esse M2 que eu estou procurando é 2/5. Agora, então, com o coeficiente angular, podemos calcular a forma ponto angular para depois calcularmos a forma canônica. Para poder utilizar a forma ponto angular, y menos y0 é igual ao M2 que nós calculamos, que multiplica x menos x0. Ou seja, y mais 8 é igual a 2/5, que multiplica x menos 3. Então, a forma ponto angular já está pronta. Agora nós vamos partir para a forma canônica. O 5 que estava dividindo passa multiplicando. E nós continuamos com o 2 que multiplica o x menos 3. Nós vamos ter 5y mais 40 igual a 2x menos 6. 5y menos 2x igual a menos 6 menos 40. Finalmente, 5y menos 2x igual a menos 46. Então, essa é a forma canônica da nossa equação perpendicular à reta 5x mais 2y igual a 7, no ponto 3 e menos 8. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro as explicações, que tenham ficado mais fáceis de entender nesse momento, e atendendo aos seus pedidos, na próxima postagem, que eu vou colocar ainda na sequência, nós apresentamos os exercícios resolvidos e comentados. Até a próxima aula, e não esqueçam de fazer a lista de exercícios.